Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis é um nome que significa começo, origem, começo de todas as coisas, origem de todas as coisas. Aqui nós encontramos a explicação para todas as coisas que nós venhamos a conhecer. Capítulo 1 conta da criação, muito bonito, muito belo, conta da criação esplendorosa de Deus, os luminares, os céus, as estrelas, o jardim do Éden, local maravilhoso, tudo criado em benefício de uma obra dele chamada homem. E Deus cria o homem no sexto dia e coloca ali para tomar conta de tudo, para ser um tipo de mordomo, um tipo de gerente. O trabalho dele era gerenciar a criação. Ele é um tipo de senhor. Deus o coloca como senhor na criação, para dominar sobre aquilo que Deus tinha feito, e tudo é feito em favor do homem.
Mas quando você chega no capítulo 3, aí vem uma história triste. Uma grande tristeza. Eu olho para isso e fico pensando comigo, puxa, bem que poderia não existir o capítulo 3 de Gênesis, mas existiu. E aqui Gênesis é a origem, e ele também vai nos ensinar aonde nasceu o pecado. A Bíblia também em Gênesis nos ensina a origem do pecado, o que é o pecado. E a primeira coisa que ela nos ensina, que o pecado não se originou em Deus. O pecado não é culpa de Deus. Deus não fez nada errado. Deus fez tudo bom, perfeito, justo e reto. O pecado entra no mundo por culpa única e exclusivamente do homem, Adão. Ele é o gerente, não adianta querer colocar a culpa da mulher ou na serpente. Ele é o culpado. O homem é o culpado. O homem é o culpado pelo seu negro destino, por essa negrura chamada pecado ter entrado no mundo. Sendo assim, nós começamos aqui no capítulo 3, então, como que a Bíblia ensina que isso entrou no mundo. Ora, havia uma figura ali que Deus, criatura de Deus também, chamada serpente. Serpente na Bíblia, você vai ter que entender em que texto que ela está inserida. Se você for lá em Êxodo, lá ela não representa algo mal, porque afinal de contas a serpente em si, como toda criatura de Deus, é criatura de Deus. Mas aqui dentro desse texto, ela vai significar algo mal. Ela simboliza algo mal dentro desse texto. E você vai em Apocalipse, e Apocalipse coloca essa figura da antiga serpente, interpretando como sendo Satanás. Então, essa serpente aqui foi a primeira médium da história, onde Satanás se manifestou através dela. Ela foi usada pelo espírito maligno. Mas como é que pode? Então, Satanás teve poder de dar uma voz humana para a serpente? Ora, você encontra Paulo ensinando em uma de suas cartas, dizendo assim, olha, que os apóstolos mentirosos se transformam em ministros de justiça e os demônios se transformam em anjos de luz. E o próprio Satanás também se transforma em anjo de luz e engana as pessoas. Então não é nada demais, nada espantoso ver Satanás dando voz à serpente. Tudo isso embaixo de uma permissão de Deus. Por quê? Porque o homem foi colocado ali, mas o homem tem que ser colocado à prova. Existe um teste, existe uma prova, existe um estudo, uma universidade, uma faculdade, aonde ele passaria por uma prova para ver se ele vai ser aprovado ou não. Então tudo isso é permissão de Deus para trazer uma prova ao homem. Porque aqui dentro desse texto aqui, você vai achar um princípio onde os teólogos chamam de aliança das obras. O homem foi colocado no jardim do Éden dentro de uma aliança de obras. Se ele fizesse a obra correta, se ele fizesse a obra certa, se ele fizesse o trabalho certinho, sem errar em nada, então ele seria aprovado através de um teste, através de uma obra que ele levaria a caso e poderia dizer assim, olha Deus, eu fiz a obra que o Senhor me deu para fazer, eu fiz direitinho. Mas não é isso que acontece. Aqui entra então o teste, entra a prova, Satanás entra na serpente e trava um diálogo com quem? Com a mulher. Ela trava um diálogo. Esse negócio de travar diálogo com o adversário é algo muito perigoso. Nós encontramos aí muitos na igreja, desde que eu estou na igreja, eu encontro muitas pessoas que têm por costume de entrevistar demônio. Vai expulsar demônio e começa a entrevistar demônio. E eles têm por base lá o texto onde Jesus Cristo perguntou lá para os demônios do endemoniado lá, qual é o teu nome? E eles responderam, olha, nós somos uma legião. Mas Jesus é Jesus, e você é você e eu sou eu. Nós temos que tomar cuidado nesse terreno de batalha espiritual.
Nós entramos nesse terreno de batalha espiritual e pensamos que sabemos de tudo, que somos o rei da cocada preta, que somos o dono da verdade, que nós vamos bater o pé e o inimigo vai sair correndo, que nós somos autossuficientes. E não é por aí, não é dessa maneira, não é desse modo. Presta atenção nesse texto aqui, que Eva travou um diálogo com a serpente e nesse diálogo a serpente dobrou ela. É necessário entender e compreender que nesse reino espiritual nós estamos lidando com alguém que, segundo a Bíblia diz lá, é mais inteligente do que Daniel, é mais inteligente do que Salomão, é mais inteligente do que qualquer homem. Ele é mestre nos enganos. E essa arte de engano é algo assim que você começa a pesquisar as coisas falsas aí. Existem produtos falsificados que ninguém consegue descobrir a diferença entre o falso e o verdadeiro. O leigo então não consegue descobrir de maneira nenhuma. Então o diálogo nesse reino espiritual é muito perigoso. Você pode tomar como base a conversa que Satanás teve com Cristo ali no capítulo 4 de Mateus, onde Satanás chega usando o quê? Ele chega usando uma mentira, falando uma mentira, porque toda falsa doutrina nunca começa com uma mentira. Toda falsa doutrina sempre começa com uma verdade que você olhando bem é uma meia verdade, e uma meia verdade é pior do que mentira. Porque a meia verdade te leva a acreditar e você não percebe que está caindo numa mentira. É necessário muita cautela nisto. Tem que ter muita cautela nisto. Porque não é brincadeira não. Nós estamos lidando com um inimigo que é muito mais forte do que nós. Nós estamos lidando com um inimigo que é um reino espiritual que foi criado numa altura muito maior do que a nossa. Ele se torna inimigo de Deus, mas na origem ele não era. E toda aquela bagagem que ele tinha no princípio, quando foi criado em perfeição, ele mantém isso hoje lutando contra a igreja. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque aqui o inimigo lançou uma palavra para Eva e levou ela a uma dúvida. Ele lança e leva ela dentro de um diálogo, dentro de um enredo, para uma armadilha, para levar a pessoa para a dúvida. Primeiro ele lança a dúvida: olha, não foi isso que Deus disse? Só que ao lançar isso, ele muda. Deus colocou apenas uma proibição. Quando o diabo lança diante de Eva, ele lança como sendo uma proibição 100%. Não poderia comer de nada. E nesse diálogo, Eva dá uma resposta, e nessa resposta já tem uma pequena modificação da mensagem original de Deus. Nós não podemos mudar nada dentro da mensagem original de Deus. E dentro disso daí, o inimigo pega e lança agora o segundo laço, a segunda armadilha, o segundo desenrolar do seu plano. Agora ele fala: Deus está mentindo para você. Em primeiro ele lança a dúvida, agora ele começa a falar mal do caráter de Deus. Ele insinua, ele diz que Deus está escondendo algo da sua criatura. Deus não quer que a sua criatura seja igual a ele. Olha, ele está escondendo. Você pode sim comer daquele fruto lá, porque aquele fruto lá vai te dar uma possibilidade de ser igual ao teu Criador, ou seja, você vai ser Deus. Homem, Adão e Eva, homem e mulher, que formam uma carne só, vocês podem comer daquilo ali, porque vocês vão ser igual a Deus. Ou seja, vocês vão ser independentes, vocês vão andar por conta própria, vocês vão caminhar por conta própria. E o que a mulher faz? A mulher acata a mentira da serpente. Sabe por que ela acata? Porque ela olha,
ela olha para aquela árvore, ela olha para aquele fruto, e o que é que ela vê? É um fruto agradável aos olhos, desperta, me chama a atenção, é desejável, é bonito, é belo, tem tudo de bom, os meus olhos estão enxergando tudo de bom nesse fruto. Cuidado com a aparência, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. E a reta justiça não está no que eu acho, no que você acha. A reta justiça está no que Deus diz, no que Deus fala, no que Deus mandou. Deus mandou uma coisa simples: coma de tudo, menos daquele lá. Existe apenas um mandamento, existe apenas uma ordem, e essa única ordem o homem conseguiu desobedecer. Uma única ordem. Imagina 10, imagina 20, imagina 30. E aqui agora, então nós vamos caminhar, sair da aliança das obras e caminhar em direção à aliança da graça. Porque por obra, o primeiro pai, a primeira mãe erraram. O primeiro pai, o homem responsável, errou nessa aliança das obras. Então agora a salvação não será mais por obras, mas será por graça. Vamos caminhar aqui. Então a mulher tomou, comeu, e ela acreditou: olha, você não vai morrer não. Que a palavra de Deus é: no dia que você comer dela, certamente morrerá. Mas a serpente lançou a mentira: você não vai morrer não. Deus está colocando medo em você, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele está mentindo, está com medo de você, está com inveja de você, não quer que você tenha esse conhecimento. Ele está escondendo algo de ti. Mas ela lançou mão e deu para o seu marido. Presta atenção que a responsabilidade do homem no jardim era maior do que da mulher. Ele era o gerente, ele era o líder. Então a responsabilidade dele é maior. E tem mais uma coisa, hein? Ele não foi tentado, ele apenas ouviu a voz da sua mulher e escolheu desobedecer a Deus deliberadamente. Ninguém o forçou, ninguém o encaminhou para isso, e nem a própria mulher dele encaminhou ele para isso. A mulher apenas apresentou, e ele então, de livre e espontânea vontade, resolveu desobedecer a Deus. E quando ele faz isso, está escrito: abriram-se os olhos de ambos. Aí aconteceu a morte que a palavra de Deus dizia para eles: no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Mas ele caiu duro, fulminado? A Eva caiu dura, fulminada? Não. Não foi isso que aconteceu, porque a palavra morte na Bíblia tem pelo menos 2 significados. E o significado mais triste é aquele significado que diz: olha, morte é separação entre a criatura e o Criador. É a separação entre Deus e a sua criatura. Isso é morte. O outro significado de morte está lá em Apocalipse, a segunda morte: eles não verão a Deus. Quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, não vai ver a Deus. Não vai estar na presença de Deus, vai ser banido da presença de Deus e não vai ver a Deus. Então a morte espiritual é a pior de todas. Porque está um monte de gente andando por aí, citando o Salmo 91, citando o Salmo 93, mas nunca nasceu de novo, nunca passou pela experiência do novo nascimento, não tem vida em si mesmo, está separado de Deus e nunca chegará na presença de Deus, mesmo que decore salmos e mais salmos na cabeça. Porque se não nascer de novo, não herda o reino de Deus. Se não nascer de novo, é carne. O que é carne e não pode ver a Deus.
Então a primeira morte que aconteceu foi a separação entre Adão e Deus. Adão já não tinha mais aquela comunhão com Deus, a presença de Deus já não estava mais com Adão, bem pelo contrário, Deus se aproxima como de costume, mas Adão não faz a mesma coisa de costume. Agora ele foge da presença de Deus. Por que ele foge da presença de Deus? Por que ele está com medo de Deus? Porque tem algo lá dentro dele que chama consciência. Quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o sopro do fôlego de vida, Deus soprou uma semente nele chamada consciência. E isso daí acontece desde o momento da concepção no ventre da mãe. Ali já está plantado a semente da consciência. Por isso que ninguém tem desculpa diante de Deus. É índio, nunca ouviu o evangelho, não tem desculpa. Sabe por quê? Lá no interior, lá dentro existe uma semente chamada consciência, e essa consciência se levantará no dia do acerto de contas, se levantará no dia do acerto, embora o inimigo, Satanás, tenha mortificado ela no coração dos incrédulos, mas naquele dia ela ressuscitará e ela vai falar contra o indivíduo, e o indivíduo não vai ter palavras diante do trono do julgamento, porque a consciência fará ele ficar calado. E essa consciência bateu lá dentro de Adão, e Adão por aqui. Pode prestar atenção uma coisa, que aqui dentro de Gênesis tem o princípio da salvação. Nesse princípio da salvação, Adão, mesmo antes da queda, não era Adão que procurava Deus, era Deus que procurava Adão para o bate-papo. Depois da queda, não foi Adão que deu o primeiro passo para encontrar Deus, foi Deus quem deu o primeiro passo, e foi no jardim do Éden e perguntou: Adão, aonde você está? Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, Ele não precisa perguntar nada, Ele sabe que Adão está escondido entre as árvores. Quem não sabe é Adão, quem não sabe sou eu e você, é nós que precisamos dessa pergunta para aprender. Sabe o que? Não adianta esconder da presença de Deus, não adianta correr de Deus, tem que correr de encontro a Ele, e se arrepender, e confessar, e falar o seu pecado, e falar o seu erro, e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu errei, fiz tudo errado, o Senhor me mandou, o Senhor me deu um único mandamento, e esse único mandamento eu não cumpri. E sabe qual é o único mandamento hoje que nós temos? É crer no Senhor Jesus Cristo e naquele que Ele enviou. Porque alguém chegou para Deus e para Cristo e perguntou: Senhor, como executaremos as obras de Deus? E Cristo respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Se existia um mandamento lá, e existiu 10, 20 e 30 na lei de Moisés, na nova aliança, na aliança da graça, existe apenas um único mandamento para o homem caído: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Acredita em Cristo e você terá salvação. Receba a salvação agora, não na aliança das obras, mas na aliança da graça. É gratuita, de maneira gratuita, é dado gratuitamente para nós. E ali então começa o diálogo. A Bíblia não registra quais eram os diálogos antes da queda, mas ela registra o diálogo depois da queda. E qual que é o diálogo? A culpa é da mulher. Mulher, a culpa é da serpente. Quando Deus perguntou para Adão, voltando em Adão, Adão falou: Deus, a culpa é tua. O Senhor que é culpado, o Senhor me deu essa mulher. Isso daí é transferência de responsabilidade. A culpa é do governo, a culpa é do pastor da igreja, a culpa é do presidente do presbitério, a culpa é do presidente da nacional. O único que não é culpado aqui sou eu. Eu sou o bonzinho, eu sou o santo. Eu não sei como que eu ainda não fui arrebatado, porque Deus arrebatou Enoque, arrebatou Elias, e ainda não cumpriu o dia de me arrebatar, porque eu não tenho culpa de nada.
transferência para a culpa dos outros, não assume o próprio erro, não assume o erro, vai fazendo covas e mais covas, igual Davi. Davi cometeu um pecado, quando ele viu, falou, ixi, rapaz, agora eu tenho que fazer uma coisa aqui, vou encobrir isso daí. Aí ele cometeu o segundo, um abismo chama outro abismo. E quanto maior o cargo da pessoa na sociedade, na empresa, no governo, maior a perseguição que ele inventa para encobrir os seus erros. E foi fazendo, e Davi foi fazendo, até Deus colocar ele na parede. Até Deus ter uma conversa com ele. Aí ele parou de inventar coisa. Aí ele foi para o arrependimento, para a confissão. Salmo 51, né? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Mas para chegar nesse ponto, Deus precisa trabalhar e muito. Sabe que uma vez Cristo disse assim, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E sabe quem que dá mais trabalho para Deus? É o nosso pecado. Porque o mar está lá obedecendo ele. As estrelas, ele chama todas pelo nome e nenhuma falta. Deus chamou Adão, cadê? Deus chamou você, cadê? Quanto tempo você correu de Deus? E ainda vai dizer que você que abriu o coração para Deus. E não é Ele que abriu o meu e o teu coração, e abriu o nosso entendimento, e abriu a nossa mente, para nós compreendermos e entendermos o Evangelho, e abraçarmos o Evangelho. Isso não é obra minha e tua, isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra de Deus na vida. Ninguém virou crente, Deus se converteu. Ninguém entrou na lei de crente, Deus se converteu. Se Deus não te converter, você vem na igreja e é igual aquela história do camarada que foi nadar com um equipamento que não entrou uma gota d'água nele. Assim é o camarada que vem na igreja, mas Deus não abre o coração dele. Pode chover, mas chuva de bênção, chuva de graça, chuva de tudo quanto até você imaginar, fogo de tudo quanto você imaginar, mas se Deus não abrir o entendimento, essa pessoa jamais se converte. Podemos pegar a maior explanação das Escrituras, fazer a melhor explanação. Se Deus não abrir a mente do camarada, esse camarada não compreende nada, não entende nada, mas Deus dá o primeiro passo e vai atrás de Adão. Deus oferece agora a aliança da graça, porque continuando lendo aqui, Deus vai dar o castigo, mas dentro desse castigo, Ele dá o castigo por medidas, menos para a serpente. Não tem perdão para os demônios, não tem perdão para Satanás, não tem uma segunda chance para o diabo. Eles foram lançados em escuridão de trevas, em cadeias eternas, embora estejam aí na terra, enchendo a medida do pecado deles, uma parte, uma outra parte está presa no Tártaro, sendo guardado para o julgamento dos últimos dias, que Apocalipse fala, mas estão lá presos e vão ser soltos para estar atormentando a terra, mas eles não têm segunda chance. Não é segundo aquela ideia daquela profetisa dos adventistas do sétimo dia, que diz que Deus deu várias chances para Satanás, que Deus deu várias chances para ele. Dele Deus nunca deu chance nenhuma, lançou o decreto sobre ele, lançou o juízo sobre ele, e não tem esperança nenhuma. Mas para Adão, para a raça humana, foi dada uma esperança. E qual que é essa esperança? Eu vou colocar uma inimizade entre a semente da mulher e aí você, serpente, você vai ferir o calcanhar dela,
dela, mas ela te ferirá a cabeça. Ali está o que os teólogos chamam de proto-evangelho. O evangelho anunciado lá no início, já estava sendo dado uma promessa para Adão e Eva, que apesar do erro deles, eles tinham agora uma segunda chance. A chance do arrependimento, e se entra nesse reino através do arrependimento. Através do arrependimento vem um novo nascimento. É o Espírito Santo que move o coração para o arrependimento, é o Espírito Santo que vai lá e faz a obra da regeneração. Agora você é uma nova criatura, agora você abraçou a aliança da graça, o evangelho da graça, agora você está caminhando com ele. E sabe como que termina o capítulo 3? Termina com o significado do nome Eva, que é vida. Interessante, né? Começou com a morte, com Adão, mas termina com a vida. O nome de Eva é vida. E Cristo oferece vida, Cristo é vida, embora Ele tenha colocado lá uma cerca para o homem não chegar na árvore da vida, mas Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à vida. Não adianta o homem querer chegar lá por outro meio, por outras alianças, por invenções humanas. Tem que entrar lá pelo caminho que é Cristo e comer do fruto da árvore da vida que é Cristo e andar na palavra Eva, andar na palavra vida, caminhar na vida, andar na vida que é Jesus Cristo. E que Deus te abençoe e te guarde. Amém?